Essa noite nós vamos aprender mais um pouco da palavra do Senhor e hoje nós vamos falar sobre a corrida celestial. Todos nós estamos correndo para nos preparar para a vinda do Messias, para nos preparar para a vinda do Senhor, porque nós já entendemos muito bem que o nosso lugar não é nesta terra, mas nós estamos aqui de passagem e que o nosso lugar é com o nosso Deus. E nós aprendemos que o nosso Deus é santo e para que nós venhamos a entrar no céu, precisamos nos preparar, buscar a santidade, a purificação, o arrependimento dos nossos pecados, porque o pecado é o único que pode nos impedir de chegar a Deus. Amém? A escritura que nós vamos ler é 1 Coríntios, capítulo 9, e o versículo é o 24, que diz assim: Vocês não sabem que numa corrida todos os corredores correm, mas apenas um ganha o prêmio? Corra de forma a ganhar o prêmio. Amém, amados? Então o Amém. apóstolo Paulo, ele está nos dizendo que assim como o corredor, ele corre na corrida e um só leva o prêmio, então, amados, todos nós precisamos levar o prêmio. Precisamos alcançar o prêmio. Qual é esse prêmio? A salvação eterna, a imortalidade. Esse é o prêmio verdadeiro do cristão. A verdadeira religião é um negócio da maior importância. A alma, que é a parte mais nobre e divina, está envolvida nisso. E à medida que desempenhamos a nossa parte aqui, seremos para sempre felizes ou miseráveis. Então você vê que o que está em jogo é a nossa alma, a nossa eternidade, porque o nosso corpo envelhece, o nosso corpo se acaba, mas dentro de mim, dentro de você, tem uma alma e tem um espírito que é imortal. Onde a nossa alma vai passar a sua eternidade? Aqui está dizendo: ou seremos felizes com o Senhor para toda a eternidade, ou então seremos os mais miseráveis de todos no lago de fogo. Amém? Amém. O conselho de Salomão, neste caso, é muito oportuno. Tudo que a sua mão encontrar para fazer, faça-o com todas as suas forças, pois na sepultura, para onde você está indo, não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. O negócio da verdadeira religião requer nosso máximo zelo e intensidade, assim como está em Mateus 11, 12. Então você vê que o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção, que a preparação para a eternidade é quando nós estamos vivos. Porque depois que nós morremos, acaba todas as oportunidades. Então a oportunidade de buscar a santidade, o arrependimento, de se preparar enquanto nós estamos vivos. Por isso que Salomão, quando estava inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim que nós somos como uma árvore. Quando você corta a árvore, ou ela cai para frente, para trás, para a direita ou para a esquerda. E aonde a árvore cai, ela vai permanecer. O que ele quer dizer com isso? Que assim também somos nós. Seremos cortados. A palavra do Senhor nos compara como árvores. Então nós seremos cortados dessa terra. E no dia da nossa morte, ou no dia do arrebatamento, o que vier primeiro, na posição que nós formos encontrados, vai ser definido onde nós vamos passar a nossa eternidade. Por isso que o Senhor Jesus disse: vigiai e orai. Por quê? Porque se nós não vigiarmos, pode ser que o Senhor venha naquele momento que nós estamos em pecado, ou num desequilíbrio, ou numa discussão, ou numa cobiça e podemos perder o arrebatamento. Ou então, se a morte nos pegar no pecado, perdemos a nossa salvação. Amém, amados? Então, por isso nós temos que vigiar, para que nós venhamos viver um dia de cada vez, para que nós não venhamos, né, perder o equilíbrio santo da nossa vida. Amém?
Às vezes, nosso trabalho para o céu é comparado à luta livre. Efésios 6, versículo 12. Não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Nossa vida é uma luta contínua. Assim como Jacó lutou com o anjo, também devemos lutar com as nossas corrupções. Não devemos colocar nossos pecados em nosso peito, mas colocar nossos pés em seus pescoços. Se vencermos os nossos pecados e os derrubarmos, não é baixeza ou covardia atacá-los quando eles estão abatidos. E devemos lutar com Satanás. Satanás trabalha para entrar em nós e nos causar uma queda, como fez com os nossos primeiros pais. O que o diabo teria feito com Cristo? Jogá-lo do pináculo do templo. Mateus 4. Foi o que fez com os nossos primeiros pais. Ele os jogou no auge da felicidade. Portanto, devemos lutar com ele, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Amém, amados? Então você vê que é uma luta constante. Nós devemos lutar por quê? Adão e Eva estavam onde? No paraíso. Eles estavam na felicidade. Eles estavam na santidade, na pureza. Eles estavam debaixo das asas do Altíssimo. Você vê que quando o Senhor vinha no jardim, ele falava diretamente com Adão. Ele chamava Adão e Adão ia. Então, naquele momento de felicidade, veio a serpente e enganou Eva. E você vê que por causa daquela queda, veio todo o sofrimento. E esse sofrimento chegou até nós. Mas Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu e você viesse a retornar ao paraíso, retornar à felicidade, retornar à eternidade, voltarmos ao princípio, voltarmos novamente à árvore da vida, que é Cristo Jesus. Amém? Às vezes o trabalho de um cristão para o céu é comparado à corrida de uma corrida. Assim no texto, você não sabe que numa corrida todos os corredores correm, mas apenas um ganha o prêmio? Corra de forma a ganhar o prêmio. Com estas palavras, o apóstolo parece aludir que eram os Jogos Olímpicos, que se realizavam de 5 em 5 anos em honra a Júpiter, que os Jogos Íctimos, celebrados por Corinto em honra a Netuno, em cujos jogos eram empregados todas as suas forças para vencer o prêmio. Da mesma forma, disse o apóstolo, corra a corrida do cristianismo, que está diante de você com uma rapidez alada, para que você possa obter o prêmio da salvação. Então aqui, o apóstolo Paulo ele faz uma comparação entre duas corridas. A corrida do cristianismo, a corrida para a eternidade, a corrida para o céu. E ele também está fazendo a comparação com a corrida das Olimpíadas. Então hoje, a igreja atual, ela está correndo. Só que a igreja ela é dividida também em duas corridas. Enquanto uns estão correndo para a eternidade, para se preparar para a vinda do Senhor, fugindo do pecado, lutando contra o pecado, buscando a santidade, o arrependimento, a outra parte da igreja, que também se diz cristã, está também correndo. Só que em vez de correr para o céu, está correndo para as coisas da terra. Eles estão preocupados em adquirir casas, apartamento, ter vida financeira próspera, estão correndo atrás das coisas terrenas. Assim como lá na Grécia, havia também os corredores que estavam correndo as Olimpíadas, correndo por uma coisa perecível, uma coisa terrena. Hoje também nós observamos e vemos que muitos cristãos estão correndo atrás das coisas terrenas, né? Estão indo em igrejas onde os pastores estão ensinando eles a buscar o quê?
coisa terrena. Estão ensinando eles a comprar as coisas celestiais, sendo que as coisas celestiais não se vendem. Estão vendendo chavinha, cajadinho, lencinho, água, pão, sal grosso. Quer dizer, tudo isso levando as pessoas a buscar as coisas terrenas. Porque quando o Senhor Jesus esteve aqui, ele diz assim: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas as demais coisas que vocês necessitarem, o Pai que está no céu vos acrescentará, vos dará. Então, qual é a preocupação do cristão? Buscar a eternidade. Outra vez o Senhor Jesus disse assim, ó, não se preocupa com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Em outras palavras, não se preocupa com as coisas terrenas dessa terra, mas se preocupa em buscar as coisas celestiais. Seja bem-vindo, irmão David, poderoso nome de Jesus. Então, o Senhor Jesus diz, não se preocupe com o que você vai vestir, com o que você vai comer, mas se preocupe em se preparar para a eternidade. Porque naquele grande dia, o que vai fazer a diferença é isso. Quem busca as coisas terrenas vai ficar na grande tribulação. E quem busca as coisas celestiais, o Senhor vai tomar para si, assim como ele fez com Enoque. Amém? O Senhor vai nos arrebatar no dia do arrebatamento. As palavras se dividem em duas partes gerais. A corrida a ser disputada. Então, corra. Então o apóstolo ele fala, há uma corrida. A nossa corrida não é a corrida olímpica. Não é a corrida de São Silvestre. Não. A nossa corrida é para o prêmio maior. O prêmio é a salvação eterna. É a imortalidade. É viver para sempre com o Senhor no reino celestial. Onde não haverá mais dor, não haverá tristeza. Onde não haverá um corpo carnal, mas haverá um corpo espiritual. Um corpo glorioso, semelhante ao que o Senhor Jesus adquiriu quando ele ressuscitou. Amém? E a segunda é o fim da corrida, para que você possa obter. Obter o quê? Então, nós estamos correndo. O que nós vamos obter? A salvação eterna. Então, o apóstolo fala, corra com todas as suas forças. Se dedica de verdade, porque não é brincadeira. E o que está em jogo? A minha e a sua alma. Então é muito sério. Não é uma corrida qualquer. É uma corrida onde a nossa alma está em jogo. Aonde eu ou você vai passar a sua eternidade. Não é verdade? A doutrina. O cristianismo é uma corrida. A vida de um cristão é uma corrida. Hebreus 12:1 diz assim: corramos com paciência a corrida que nos está proposta. Devemos ser viajantes antes de sermos possuidores. O céu é um lugar de descanso. Hebreus 4:9. Resta descanso para o povo de Deus. Não há mais luta ali, pois então venceremos o inimigo. Os santos na glória são apresentados com palmas nas mãos. Apocalipse 7:9. Em sinal de vitória. Não mais correndo para lá para obter o prêmio. Os santos têm tronos para sentar, descansar. Apocalipse 3:21. Mas esta vida atual é uma corrida e deve ser disputada. Então corra. Olha só o que está nos esperando, amados. No céu não haverá sofrimento. Lá o Senhor Jesus promete tronos para nós. Olha que maravilha. Se o Senhor Jesus só desse para mim e para você só salvação, já estaria maravilhosamente. Já seria um prêmio maior. Mas além da salvação, ele ainda promete a felicidade eterna, o descanso, assim como está em Hebreus 4:9. Resta descanso para o povo de Deus. Você vê que nessa terra nós não temos descanso. Até se você dormir demais, você cansa. Não há nada que satisfaça o ser humano. Não é verdade? Você está feliz hoje, amanhã você já não está mais. Hoje você está bem, amanhã você já não está. Então aqui não tem felicidade. Aqui é apenas uma ilusão. Mas a palavra promete, ainda resta um descanso para os santos.
E aqui também fala que haverá tronos. Seremos aplaudidos pelos anjos, amados. Os anjos estão de olho no céu. Os anjos estão torcendo por mim e por você, para que nós venhamos a conquistar o prêmio maior, a salvação eterna. Porque em breve nós estaremos nos céus com os anjos, com os santos. Estaremos com Abraão, com Isaac, Jacó, todos os patriarcas, Davi. Estaremos lá e conheceremos uns aos outros. Amém? Então será muito maravilhoso. E a eternidade se renova a cada dia. Cada dia é uma novidade. Eternamente. Nunca é uma coisa repetida. É uma coisa maravilhosa. Amém? Felicidade das felicidades. Doçura das doçuras é estar no reino de Deus com o Senhor. Para isso o apóstolo fala o quê? Então corra. Então se esforce. Por quê? Porque vai valer a pena. Vai valer muito a pena. Só que o inimigo, ele quer o quê? Desencorajar você e desencorajar eu. Ele quer, na verdade, nos enganar, assim como a serpente enganou Eva, falando para você, não, você tem que ser feliz nessa terra. É aqui que você tem que ser feliz, tem que ter uma casa boa, tem que ter um emprego bom. Você precisa ser cabeça, não pode ser cauda. Ó, leva essa chavinha aqui para a sua casa. Essa chavinha vai abrir a porta para você, esse cajadinho. Quer dizer, levando você para a idolatria, enganando você, como enganou Eva. Amém? Numa corrida, existe o caminho, ou o caminho para correr. Portanto, no cristianismo, existe o caminho que devemos seguir. Salmo 119, 32. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos. Jeremias 6,16 diz assim: este é um bom e velho caminho, e tão bom quanto antigo, o caminho da santificação, da obediência, o caminho que os santos seguiram e o caminho no qual Deus foi encontrado. Aleluia. Amém, amados? Então ele está falando assim, não é correr de qualquer jeito, amados. Não é correr para a igreja da apostasia. Não é correr atrás dessas idolatria. Não é qualquer igreja que você vai conseguir caminhar para o céu. Porque há muitos enganos. Há muitos caminhos que parecem bons aos olhos do homem, mas o seu final é o inferno. Então aqui ele está falando, cuidado por onde você está correndo. Porque só existe um caminho, e esse caminho é antigo. Não é um caminho moderno, onde os homens inventam coisa, inventam heresia, inventam as campanhas, inventam dar objeto para as pessoas. Não. Esse é o caminho novo, caminho moderno, caminho da apostasia, caminho que o diabo, a serpente tem ensinado. Qual é o caminho que vai levar para o céu? Por onde temos que correr? Pelo caminho dos mandamentos do Senhor. Pelo caminho bíblico, pelo que está na Bíblia. Não por filosofia humana, não porque a pessoa inventou, eu acho que é assim, eu não sei, eu acho que é assim, eu não concordo com tal coisa. Não, amados, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Esse é o caminho que deve ser seguido. Então ele fala assim que esse caminho é um caminho antigo. Por que ele é um caminho antigo? Porque vem lá de Gênesis. O caminho do Senhor vem de Gênesis, não mudou o caminho. Né? O caminho é o mesmo, é o caminho da santificação, da obediência. O caminho que os santos seguiram. Olha para você ver, Enoque, que caminho que Enoque seguiu? Qual o caminho que ele correu para o céu? O caminho antigo, o caminho da obediência. Ele andou com Deus, ele obedeceu a Deus, ao ponto que chegou a um ponto que Deus o arrebatou. Foi o primeiro a ser arrebatado. E agora seremos nós, amados. A qualquer momento, você vê quantas guerras, quantas tragédias estão acontecendo. Tudo mostra o fim dos tempos. O Senhor Jesus está voltando para quê? Para buscar eu e você. Porque nós, pela graça e misericórdia, estamos nos preparando. Você foi convidado para estar nesse estudo. Por que você veio? Porque o Espírito Santo despertou você. Porque você é um escolhido, uma escolhida para morar no céu. Agora, o Senhor vai deixar você escolher. Você quer ir para o céu? Ou você quer ficar?
Então você é que decide. O Senhor está chamando. Por isso você vê, a palavra diz, ó, muitos são chamados, não é verdade? Mas poucos são escolhidos. Poucos são aqueles que aceitam a palavra do Senhor. Então o caminho que nós devemos correr é o caminho antigo, é o caminho da Bíblia, o caminho da obediência, da santificação. E todos que percorreram esse caminho encontraram a Deus. Amém? Este caminho que devemos seguir é um caminho agradável, é adoçado com conforto. Provérbios 3,17 diz assim: todos os seus caminhos são agradáveis. Romanos 15,13. A alegria em acreditar. O caminho da verdadeira religião está repleto de rosas. Os cachos de uva que Deus corta, o jarro de vinho que ele dá a quem assim põe os pés. Então você vê que quando você fala de santidade, quando você fala de separação do pecado, para uma pessoa que ela não está querendo ir para o céu, ela acha penoso. Quando você fala que você precisa se vestir de uma maneira correta perante o Senhor, né, com pudor, a pessoa fala, não, eu não concordo. Eu sou moderna. Então, quer dizer, qual o caminho que a pessoa está seguindo? Um caminho moderno. Nós vimos que o caminho para encontrar o Senhor é o caminho antigo. É o caminho da obediência. Amém? Então você vê que quando você entende o que é santidade, quando você entende a corrida que você está correndo, para onde você vai e o que você vai receber, então esse caminho se torna agradável, doce. Você põe todo o seu empenho, toda a sua força para que você venha conquistar esse prêmio. Não é um caneco de ouro, de prata, de bronze, mas é a sua salvação eterna, a sua eternidade com o Senhor. Amém? O caminho dos mandamentos de Deus é um caminho limpo, é um caminho pavimentado com santidade. Olha para você ver que não tem jeito, né, mas a santidade, você vê que no verdadeiro evangelho, toda hora aparece a santidade, a obediência, a pureza, né? Não tem como fugir. Isso é bíblico, né? Tem gente que não concorda com a santidade, então ela não concorda com Deus. Não é verdade? Então, aqui está falando, é o caminho pavimentado com santidade. Isaías 35:6. Os cristãos podem correr dessa forma e nunca molhar a sola dos pés. O caminho do pecado é contaminante. Aqueles que andam dessa maneira, a sujeira do inferno grudará neles. Nos caminhos do pecado, há morte, tão profunda que os homens afundam na perdição. Mas o caminho do povo cristão é limpo. Os que correm esta corrida purificam-se de toda a poluição da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, segundo Coríntios 7:1. Amém, amados? Então você vê que esse é o caminho pelo qual nós devemos percorrer. Amém? O caminho da santidade, o caminho da pureza. Então, amados, cada um de nós, individualmente, porque você vê a parábola das 10 virgens, fala claramente das prudentes e fala também das tolas. Você vê que as tolas, num determinado momento, chegou para as prudentes e falou assim, ó, dê-me um pouco do seu azeite, porque o meu está acabando. Então as prudentes falou assim, olha, eu não posso te dar. É como se ela chegasse e falasse assim para você assim, irmã Edinalva, né, chegasse bem próximo do arrebatamento e as pessoas começassem a ver que realmente para entrar no céu é necessário a santidade, é necessário o Espírito do Senhor. E chegasse e falasse, irmã Edinalva, dá um pouco do seu Espírito Santo para mim. Irmã Antônia, irmã Eunice, irmão David, dá um pouco do seu Espírito Santo para mim. O que você vai falar para ele? Eu não posso. A porção do Espírito Santo, cada um tem que ter o seu. Então foi isso que aquelas virgens tolas foi falar com as prudentes. Me dá um pouco do seu azeite, me dá um pouco do seu Espírito Santo.
Aí as virgens prudentes falou assim, já que vocês gostam de muito ir nessas igrejas de apostasia, onde vende chavinha, cajadinho, vende olhinho, por que você não volta lá nessas igrejas e não compra lá? Vai e compra deles, tem quem vende. E elas falaram, é verdade. A gente está acostumado mesmo a comprar essas coisas. A gente vai lá correr lá e vai comprar. E foram. E compraram. Só que quando elas chegaram, o arrebatamento já tinha acontecido. Elas, as prudentes, já tinham entrado para as bodas do cordeiro. E elas ficaram com o azeite comprado. Por quê, amados? Porque era falso. Era um azeite falso. Não era um azeite verdadeiro. Então hoje, amados, infelizmente, tem muitas igrejas evangélicas oferecendo um azeite falso, oferecendo apostasia. E nós temos que tomar cuidado. Por quê? Hoje está se cumprindo o que o apóstolo Pedro disse. Eis que no final dos tempos surgirão falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos. E eles vão fazer comércio de vocês. E vão introduzir heresias destruidoras, chavinha, cajadinho, lencinho, sal grosso. Ao ponto de enganar até os escolhidos se não fosse o Espírito Santo. Eles enganariam até os eleitos. Mas por causa do Espírito Santo, você e eu fomos tirados desse engano. Amém, amados? O Espírito Santo nos libertou. O Espírito Santo nos abriu os olhos a tempo. Momentos próximos do arrebatamento, o Senhor está dando a cada um de nós a oportunidade de nos arrepender e de nos preparar de uma maneira verdadeira, de graça pela graça, gratuitamente. Nunca o Senhor Jesus cobrou nada. Ele desceu do céu, sendo o próprio Deus, morreu por mim e por você, derramou seu sangue, e o nome já fala de graça, pela graça. Amém, amados? Então, o que nós devemos fazer? Devemos fazer uma análise da nossa vida, cada um de nós, e vamos nos preparar. Vamos continuar correndo. Vamos ver por onde nós estamos correndo. Se nós estamos correndo pelos caminhos do mandamento, pelo caminho da obediência, pelo caminho da santidade. Porque se nós não estivermos correndo por esse caminho, nós temos que começar a correr pelo caminho correto. O caminho dos mandamentos. O que é o mandamento? É as ordenanças do Senhor. É a santidade, a pureza, o arrependimento. Amém, amados? E eu agradeço a presença de todos vocês, poderoso nome